Então, eu vou falar agora sobre Herbert Rosenfeld. Esse autor contribuiu muito através dos seus estudos clínicos e teóricos para o desenvolvimento de vários temas da psicanálise, como o narcisismo, identificação projetiva, a análise de psicóticos e os estados confusionais do pensamento esquizofrênico. Rosenfeld era de uma família judia de classe média. Seu pai o via como o sucessor nos negócios da família, porém, ele se interessou mesmo foi pela medicina. Na universidade, teve acesso às obras de Freud e Jung, mas com Hitler no poder, os estudantes judeus não podiam ter acesso direto aos pacientes. Então, logo depois de formado, se mudou para a Inglaterra e lá começou o curso de psicoterapia, onde o visto ainda era concedido. Lá conheceu um novo grupo que estava se formando, eram os kleinianos. Faleceu em plena atividade, atendendo um grande número de pacientes e ministrando seminários, tanto em Londres quanto no exterior. Rosenfeld foi um membro muito destacado no grupo formado por Melanie Klein. Sua principal produção gira em torno do tratamento psicanalítico da psicose, um tema que foi pioneiro. Também estudou os problemas narcisistas e as patologias graves, como a dependência de drogas, o abuso de álcool e a melancolia. Caso da paciente Mildred. Essa foi a sua primeira paciente esquizofrênica. Ele observou que era possível estabelecer contato afetivo com ela e analisar a sua transferência. Rosenfeld relata que lhe explicou a regra psicanalítica da associação livre e disse que era para ela relatar tudo o que pensasse ou sentisse para que ele pudesse interpretar. Porém, ele levou quase 1 ano e meio para perceber que a paciente, com a distorção psicótica que tinha, entendeu que, na verdade, deveria desprezar todo o seu conteúdo mental e substituir por aquele que ele lhe iria dando. Para ela, isso foi vivido como uma ameaça à sua integridade pessoal, produzindo fortes sentimentos paranoides na transferência. Em 1947, usou o conceito de transferência psicótica. Esse conceito significa aceitar, em primeiro lugar, que pacientes psicóticos realizam sim transferência e que essa tem características próprias, como, por exemplo, uma transferência delirante. Nela, o paciente, a partir de seu mundo psicótico, concede um conteúdo muito distorcido na relação com o analista. A ideia freudiana de que pacientes psicóticos não eram acessíveis ao tratamento psicanalítico, por não poder estabelecer uma transferência, já que a sua libido era voltada narcisisticamente a eles mesmos, foi desbancada por autores como Rosenfeld, que iniciaram o tratamento psicanalítico com pacientes psicóticos. O uso das identificações projetivas para enfrentar as angústias paranoides produz perturbações no pensamento e das funções do ego. Essas identificações são muito comuns de observar em pacientes psicóticos ou esquizofrênicos. Eles projetam no analista suas pulsões sádicas e, consequentemente, sentem-se intensamente perseguidos por ele. Ao mesmo tempo que, se desprendendo desses aspectos internos, podem vir a se sentir vazios, estranhos e não reconhecendo quem são. Seu livro, Psychotic States, é um clássico que trata de pacientes graves, a aplicação da psicanálise em patologias severas, psicóticas e limítrofes. Essa obra se debruça primariamente na investigação de transferência psicótica. O autor relata o sentimento de impotência que tinha ao tentar entender as produções de seus pacientes e aplicar os conceitos teóricos, especialmente os de angústia persecutória e de defesas primitivas. Mas graças a ele e outros analistas, foram acrescentados novos conhecimentos na compreensão dessas patologias. Rosenfeld entende a despersonalização como uma maciça identificação projetiva e compara o tratamento de psicóticos com alguns aspectos da análise infantil. Por exemplo, em ambas não é usado o divã, o paciente usa muitas condutas corporais para expressar seus estados mentais e é trazido até a análise por algum familiar. Acesso do paciente à interpretação analítica. Ele considera que, se uma interpretação não explicar bem ou não resolver determinada situação, é a interpretação do analista que está falhando. Os pontos de vista de Rosenfeld
podem ser aplicados para entender os aspectos onipotentes e narcisistas que todo paciente tem. Então, o grande tema do narcisismo passa a ser estudado junto com a teoria das relações objetais, o que permite compreender como o narcisismo se manifesta na transferência. O autor também explorou os temas da hipocondria e da homossexualidade. Ele propõe a ideia de que as angústias homossexuais têm origem nas angústias paranoides, sendo a sedução homossexual uma tentativa de aplacar o perseguidor. Agora, eu vou passar a fala para minha colega Milena, que vai continuar falando sobre as contribuições dos grupos dos pós-kleinianos.